É sempre uma alegria recebê-los aqui, sejam bem-vindos. E hoje nós convidamos a Marlise para fazer a leitura de harmonização, na sequência a Marisa, prece inicial, e em seguida a palavra do nosso palestrante de hoje, o seu Reno. Obrigada. Boa noite, irmãos e irmãs. A leitura, então, de hoje, pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier. Saber e fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Jesus, João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Que assim seja. Opa, como é que tira aqui? Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Lembrando aqueles que estão aqui pela primeira vez, quando a gente entra na casa, a gente já está sendo cuidado, já está sendo tratado, porque os bons espíritos eles vêm aqui muito antes, preparar esse ambiente para nós, para nos receber. Então vamos agradecer a eles, aos nossos mentores que nos trouxeram aqui e deixar as nossas preocupações lá fora, por esses momentos que a gente vai estar aqui. Vamos manter a imagem de Jesus no pensamento, pedir aos bons espíritos que amparem, intuam o seu reino, para que a palavra dele nos toque o coração, onde a gente mais estiver precisando. Coração que o Senhor nos ensinou, vamos pedir permissão para iniciar a doutrinária desta noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos do mal. Amém. Ele nos disse, quando um ou mais estiver em meu nome, lá eu estarei. Então ele está aqui conosco. Seu Reno. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Sabemos que a casa está cheia, encarnados e desencarnados. Eles estão em muito maior número do que nós. O plano espiritual sempre traz espíritos, irmãos nossos, para receber orientação, esclarecimento deles. E enquanto está acontecendo a doutrinária, a palestra, o plano espiritual está trabalhando. Está trabalhando
em cima daqueles irmãos que vieram para receber do plano espiritual que eles trouxeram e de nós que estamos aqui assim também. E muitas vezes as pessoas que estão na plateia estão doando ectoplasma, estão doando energia para o plano espiritual trabalhar. Então, ao mesmo tempo que a gente está recebendo, a gente está doando. E é dando que se recebe. Quanto mais a gente doa, quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe. Nós vamos comentar hoje da revista Reformador. Essa revista é uma revista mensal da Federação Espírita Brasileira e ela foi fundada, eu sempre gosto de comentar, 21 de janeiro de 1883. Então, é uma revista muito antiga e mensalmente, então, tem todo tipo de assuntos do Espiritismo. Hoje nós vamos comentar um artigo de Geraldo Campetti Sobrinho, Morrer. E agora? Todos nós sabemos que a morte não existe. Morre o corpo. Todos vão dizer, mas como que não existe, senhor? Muito parente meu já partiu, desencarnou, saiu da carne. Morre o corpo de carne, que é a nossa vestimenta material do espírito. O espírito tem espírito, perispírito, que faz a ligação entre o espírito e a carne, e o que morre quando acaba a força orgânica é a matéria, é o corpo físico. E muitas existências nós já estivemos aqui na Terra em corpos diferentes. Desde muito antes da época do Cristo, desde quando o planeta Capela sofreu uma evolução, passou de mundo de provas e expiações para mundo em regeneração lá, aqueles espíritos que não tinham condições de permanecer na nova fase do planeta Capela foram exilados para o planeta Terra. Tem o livro de Edgar Armand, Exilados de Capela, que conta isso em detalhes. Então, desde aquela época, o planeta Terra estava iniciando, provavelmente alguns de nós ainda estamos aqui desde aquela época, partindo, voltando, desencarnando, reencarnando, sempre num corpo diferente, às vezes no mesmo grupo familiar, às vezes em outros grupos familiares. Vamos ver o que o Geraldo Campetti comentou conosco aqui, então. A principal surpresa do indivíduo ao se defrontar com a experiência da morte é de que continua vivo. Isto é, a morte não existe. Somos espíritos eternos. Morre o corpo de carne, a gente volta para o plano espiritual, que é a verdadeira vida. Mas como estamos em evolução constante, a gente não evolui só no plano espiritual. A gente tem que vir aqui na Terra para demonstrar aquilo que a gente está aprendendo lá. E por que a gente esquece? Porque se a gente lembrasse, um exemplo, numa vida anterior, eu fui um mau pai, maltratei um filho, eu fui um mau filho, fui ingrato com meu pai. E se nessa existência a gente voltasse para um perdoar o outro e conviver junto e se lembrasse daquilo lá, ia ser difícil. Um pai que matou um filho numa existência anterior, ele volta agora de novo como pai e filho outra vez para se perdoarem. Se ele lembrasse, e muitas vezes até a gente não lembra, mas a gente tem intuições. É comum entre famílias acontecer. Dificuldades entre pai e filho, entre pai e mãe, entre irmãos. Muitas vezes até voltam a se matar e vão repetir a experiência, muitas vezes até conseguirem se perdoar. Então, quanto antes a gente conseguir essa evolução para perdoar e continuar evoluindo, que a gente estaciona, mas não regrede. Nós podemos estacionar, mas a tendência é sempre evoluir, nos melhorar, buscando orientação, buscando esclarecimento. Quem procura o Espiritismo, existe o Livro dos Espíritos. 1019 perguntas respondidas pelo plano espiritual para Allan Kardec, na época, para os grupos de médiuns daquela época, que Allan Kardec codificou o Espiritismo. Ali no Livro dos Espíritos tem todo e qualquer assunto.
Então, como nós estávamos falando da morte, não existe. O Espiritismo matou a morte não existe. O que morre é o corpo de carne. Acreditar na imortalidade espiritual implica em modificar por completo os padrões de vida quando comparados com o perfil do materialista, que não crê em nada além da morte. Então, o materialista, ele acredita que morreu, acabou. Até o ateu que diz que não acredita em Deus, mas ele diz assim: eu não acredito em Deus, graças a Deus. Então, todos nós acreditamos, todas as religiões, por mais que preguem diferentes formas de vida, de existência, todas acreditam que seria muito injusto a gente viver aqui assim, esses poucos anos aqui assim, muita injustiça, a gente vai dizer assim, por que um nasce rico, o outro nasce pobre, por que um vem aleijado lá na favela, por que o outro vem em berço de ouro? A gente vai buscar em reencarnações anteriores, em vidas anteriores, o porquê dessas coisas. E normalmente é provação. Aquele que nasceu rico e não soube usar a riqueza, ele vai voltar pobre, na miséria, para conhecer o outro lado da medalha, valorizar aquilo que ele não valorizou. Um exemplo, um mau empresário que só pensa nele, só pensa em explorar, ele vai ter que resgatar isso, ele vai ter que voltar numa... Se não ficar pobre nessa mesma vida, que assim, já sofreu humilhação nessa vida, ele vai ter que voltar numa próxima para passar por aquilo. Então, isso é evolução. E quem é que diz que isso acontece? É a nossa consciência. Ninguém nos cobra nada. A gente tem o livre-arbítrio de decidir o que vai fazer o bem ou fazer o mal, só que a gente vai colher todo aquilo que nós plantar. Então, se a gente fizer o bem, vai colher o bem. Se fizer o mal, vai colher o mal. E isso a nossa consciência vai nos cobrar. Vamos seguindo aqui, então. Aquele que imagina o fim absoluto ao término da vida física não tem razão alguma para ser uma boa pessoa. Ajudar outros, ser honesto, solidário, caridoso, tudo deixará de existir mesmo. Então, para que considerar a ética e os valores definidos pelos moralistas? Então, esse é o materialista. Aquele que só acredita na matéria, só acredita no ouro, explorar, ele vai querer o melhor para ele, o melhor material. Mas então, ele não está sentindo e observando esse outro lado. Vamos dizer assim, mas será que ele não tem algum puxãozinho de orelha? Todos nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, que nos assopra. Se tu fizer isso aqui assim, não vai ser bom para ti. Mas tu tem o livre-arbítrio, tu pode fazer se tu quiser, mas tu vai ter as tuas consequências. No entanto, quando admitimos a continuidade existencial após o sepulcro, somos naturalmente impedidos a adotar mínimas providências para considerar como ficará a nossa situação do outro lado da vida. Então, se a gente acredita que pode acontecer alguma coisa, que pode ter um outro lado, como a maioria das religiões nos diz, a gente vai pensar, eu não vou poder lograr todo mundo porque isso aí vai ter consequência. Se eu não pagar nessa existência, eu vou ter que pagar noutra. A gente já sempre, quando for fazer alguma coisa, já vai ter aquele puxãozinho de orelha. As concepções religiosas acerca do assunto são variadas e às vezes conflitantes. Mas esta é a razão da existência de diversas religiões, pois cada uma explica uma maneira como ficará a alma após a morte do corpo físico. Religiões são caminhos que levam ao alto. Assim como a gente tem diversos caminhos que me levam para o mar, tem diversos caminhos que levam ao alto, levam a Deus. Religiões são caminhos. Quem é que escolhe? Cada um escolhe a sua de que maneira? Por afinidade. Eu me afinizo com o Espiritismo. Mas eu gosto do sermão do padre, lá eu gosto. Mas eu gosto lá do pastor. Por afinidade, a gente vai procurar o lugar onde a gente se sinta melhor. Tanto na religião como em toda parte. Quando a gente busca um local de diversão, a gente vai procurar um grupo de amigos que a gente tem afinidade, que gostam das mesmas músicas que nós, gostam dos mesmos assuntos que nós. Por afinidade, sempre a gente procura
o nosso local, a nossa atividade, e na religião é a mesma coisa. Então, falando da maneira que cada alma, as concepções religiosas acerca do assunto são variadas e às vezes conflitantes, mas esta é a razão da existência de diversas religiões. Uma acredita no céu e inferno, outra acredita no purgatório, no sono eterno, espera do julgamento eterno, opções tradicionais que as doutrinas dogmáticas ofertam a seus profitentes. Então, cada religião fala de uma maneira, mas todas essas aqui assim estão falando que existe alguma coisa depois que morre esse corpo de carne. O Espiritismo tem mais a oferecer. A vida futura contém a explicação para o entendimento da mensagem de Jesus. Sem a perspectiva do porvir, ficamos limitados a estreitos horizontes, que independem de ampliar a visão para entendimento mais amplo do verdadeiro significado da vida em sua expressão e imortalidade. Então, o Espiritismo nos traz essas explicações lógicas. Por que disso, por que daquilo, por que nascemos, por que desencarnamos? Então, o porquê? Porque a gente tem evolução, a gente evolui, a gente está sempre crescendo. Numa existência só, a gente não consegue fazer muita coisa. 80, 100 anos é muito pouco. Portanto, nos preparamos, fizemos uma avaliação, o que eu fiz nessa existência. Eu programei para fazer isso e aquilo. Mas isso aqui assim eu não fiz bem feito. Isso aqui eu podia ter feito melhor. Volta, repete o ano, vai repetir o ano. Não passou de ano, vai repetir o ano. Isso acontece no colégio, acontece na nossa caminhada evolutiva. Em todos os sentidos, nesse sentido. Então, essa avaliação que a gente faz quando desencarna, quem é que vai me julgar? É a minha consciência. Ninguém vai me apontar o dedo, a minha consciência. A gente vai se dar conta. Assim como essa avaliação que a gente faz de uma existência quando a gente desencarna, a gente deveria fazer diariamente. No momento que a gente deita, tranquilizou, relaxou, o que eu fiz hoje durante o dia? Eu tinha programado que eu ia fazer isso e aquilo, eu ia ajudar aqui, eu ia fazer aquilo lá. Mas aquilo lá, eu não precisava ter feito aquilo, eu não precisava ter ofendido aquela pessoa. Então daí, no dia de amanhã, a gente vai voltar, vai tentar pedir perdão para aquela pessoa que a gente ofendeu, vai tentar fazer melhor a tarefa que eu não fiz hoje, que eu fiquei devendo. Então, eu não preciso deixar toda essa revisão para fazer lá em cima, ou lá embaixo, seja onde for. Eu posso fazer diariamente. É comum no final do ano a gente fazer uma revisão, uma avaliação do que eu fiz durante o ano. E isso é importante para a nossa evolução constante, porque a gente tende sempre se melhorar um pouquinho. Fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e a partir do momento que a gente começa, a tendência é que a gente se acostuma a fazer aquilo. Assim como a gente se acostuma a ficar na comodidade, ficar na televisão, é tudo questão de costume e afinidade. Eu gosto da televisão, mas não é só a televisão que existe. Existe estudo, existe boas conversas, existem boas palestras. Não só no Espiritismo, em todas as religiões, que nem eu falei antes, por afinidade nós vamos escolher. Um amigo comentava ainda outro dia, o maior patrimônio que Deus ofereceu ao homem foi conferir-lhe o dom de ser imortal. Essa condição é inerente à nossa natureza. Portanto, não há como excluí-la, por mais que alguém tenha esse propósito. Nem nós mesmos conseguimos eliminar a essência divina que guardamos na intimidade do ser, pois reconhecer a paternidade de Deus implica assumir a postura de filhos. Então, todos nós acreditamos que existe alguma coisa superior a nós. Um vai chamar de Deus, outro vai chamar de outro nome, Pai Maior. Cada religião vai acreditar de uma maneira, mas a maioria das religiões, ou todas elas, acreditam que existe esse ser superior e que todos nós somos subordinados a ele. Entretanto, por mais que tenhamos a ideia da nossa imortalidade, a experiência da morte física
é algo que ainda causa estranheza, surpresa e, por que não dizer, em algumas situações, mal-estar. Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar depois. É comum ter medo da morte, que eu não sei. Ah, mas e daí? Ah, mas me disseram que vai ser bom, que eu vou encontrar meus familiares. Mas a gente sempre fica naquela, mas será que vai ser mesmo? Será que vai ser bom? Depende de cada um, depende do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Se eu for bom, se eu não for uma pessoa boa, se eu maltratei, se eu humilhei, se eu roubei, se eu matei, eu vou me afinizar com entidades daquela mesma faixa vibratória que eu estou, aqui como no plano espiritual. Então, quando eu desencarnar, eu vou me encontrar com eles e vou continuar a mesma vida que eu levava aqui assim. Então, e existe, então, falava ali em purgatório. O espírita começa, costumamos dizer que essas entidades que sofrem no plano espiritual, elas vão para o umbral. Umbral seria, mal comparando, uma região aqui na Terra onde só existe sofrimento. Lá uma região de guerra, lá uma região onde o povo está passando miséria. Eu acho que no plano espiritual o umbral é mais ou menos isso, é uma região de sofrimento. Mas todas essas pessoas que estão sofrendo, esses irmãos que desencarnaram, que estão sofrendo lá, é por merecimento. Eles estão colhendo aquilo que plantaram. Eles vão ficar eternamente, ninguém fica eternamente. A tendência é evoluir. Ele vai chegar um momento que ele vai se arrepender, eu não podia ter feito isso, eu peço ajuda. Todos nós, no momento que pedir ajuda sinceramente, não é pedir da boca para fora, a gente é ajudado, a gente é socorrido, todos nós temos o anjo da guarda, protetor, por pior que a gente seja. Quando observamos e acompanhamos entes queridos, familiares ou amigos próximos, despedindo-se da vida, impermanente e acessando o portal da realidade morredora, é quase inevitável refletirmos sobre a transitoriedade da existência passageira e a importância da vida perene. É comum, quando a gente vai num velório, ou quando a gente perde um familiar querido, a gente reflete. O que eu estou fazendo da minha vida? Olha aí, era tão novo, partiu. Era uma pessoa tão boa, por que ele partiu? Ele partiu porque ele terminou a existência dele aqui. Um presidiário, quando ele está no presídio, quando ele completa a pena dele, 10 anos, 20 anos, ele se liberta. Daí, aqueles outros amigos dele lá vão ficar, mas lá o fulano foi embora. Ele foi embora porque ele se libertou. É a mesma coisa um irmão nosso. Foi uma boa pessoa quando ele concluiu a existência dele, que assim se libertou. Quando é uma morte natural. Quando não é uma morte ocasionada, um suicídio, que suicídio tem suicídio direto e tem o suicídio indireto, que é aquele suicídiozinho que a gente faz todos os dias. Um exagero disso, um exagero daquilo, fumar demais, beber demais, comer demais, trabalhar demais, qualquer coisa que é em excesso não é fora do equilíbrio. Se é fora do equilíbrio, se eu trabalhar demais 24 não, mas 20 horas por dia, eu vou estar exaurindo o meu corpo. Ele não vai existir, ele não vai resistir aqueles 80 anos que estava previsto, porque eu estou abusando desse corpo. Isso em todos os sentidos. Então, a morte natural é uma libertação. Agora, o suicídio, a gente vai... Um exemplo, uma pessoa que se mata, um suicídio direto, se enforca ou se dá um tiro, ele fez isso com 40 anos, ele estava previsto a uma existência de 80. Aqueles 40 anos que faltava, ele vai ficar sofrendo, vai ficar preso, não vai ficar preso ao corpo, porque o corpo vai se desmanchar, mas ele vai ficar sentindo aquelas emoções daquele momento que ela se matou. Então, suicídio é uma morte muito difícil, porque a pessoa sofre, ela pensa que está se libertando e ela está aumentando o sofrimento. Do outro lado da vida não há milagres. E a morte não nos transformará num passe de mágica. A situação a ser encontrada por lá é exatamente a que estamos construindo aqui neste momento. Então, se eu sou uma boa pessoa, se eu estou fazendo coisa boa, eu vou continuar sendo uma boa pessoa e vou continuar fazendo coisa boa. Se eu sou uma pessoa ruim, do mal,
A tendência é que eu vou continuar até que eu me dê conta que eu tenho que modificar. Então, essa modificação tem que partir da gente. É muito comum a gente tentar modificar uma pessoa. Enquanto aquela pessoa não quer se modificar, fica difícil. Mas não é por isso que eu vou deixar de tentar. Um filho que não está muito bem encaminhado, o pai e a mãe vão ficar ali o tempo inteiro puxando e mostrando, ó, o caminho é esse aqui assim, vai chegar um certo... E assim acontece com qualquer um de nós. Sempre vai ter um pai, uma mãe no plano espiritual, um espírito amigo, que não vai desistir de nós. Por mais que a gente custe para encontrar o caminho, mas um dia a gente vai encontrar. Por isso, não percamos tempo em dúvidas e questionamentos desnecessários. Esforcemo-nos por praticar a lei da justiça, amor e caridade, em sua essência e plenitude. Isto sim é que fará a diferença fundamental entre a nossa felicidade ou infelicidade no grande amanhã que aguarda a todos. Então, todos nós seguimos essa caminhada e, como eu falei até agora, tudo depende de cada um de nós. Daquilo que eu fiz ontem, a consequência eu estou tendo hoje. Aquilo que eu estou fazendo hoje, eu vou ter consequência amanhã. Atos bons, eu vou ter boa colheita. Se eu prejudiquei, se eu matei, se eu fiz, eu vou ter que responder por aquilo. Eu vou responder para quem? A minha consciência vai cobrar. E aquele que matou alguém, provavelmente ele vai ter que voltar numa próxima encarnação e vai morrer da mesma forma que ele matou a outra pessoa. Isso poderia ser lei de justiça? Não. Isso é a lei de causa e efeito. Cada um colhe aquilo que plantou. Sendo assim, a partir do momento que nós temos essa consciência, por que nós vamos continuar sofrendo? Por que nós não tentamos nos modificar, nos tentar melhorar para acreditar que a morte não existe? Morre o corpo de carne. O Espiritismo matou a morte. Nos libertamos quando temos uma morte natural, aquela morte tranquila. Aquela pessoa que tem aquela morte tranquila é uma pessoa que está bem encaminhada, que ela teve uma vida tranquila. Então, vamos buscar, e mesmo que essa morte não seja tranquila, mas com certeza ela vai chegar ao momento que ela vai melhorar. E toda pessoa no momento do desencarne, no momento da morte, ela não está sozinha. No plano espiritual é muito comum quando tem alguém morrendo, olha ali, ó. Olha ali, ó, estou vendo a minha mãe. Olha ali, ó, a minha avó. Mas ela já morreu. Mas olha ali, ela está ali. É muito comum, todos, com certeza, muitos aqui assim já ouviram isso. Na hora da morte, a pessoa começa a enxergar e sentir as vibrações desses irmãos que estão presentes entre nós. Então, nunca estamos sozinhos. Por mais que nessa existência aqui a gente viva alguns anos sozinho, mas a gente está sozinho materialmente. Espiritualmente, sempre temos amparo, proteção e assistência. E esse amparo, essa proteção e assistência vai ser tanto maior quanto for a minha forma de agir e de proceder. Então, espero ter podido transmitir alguma coisa boa para todos vocês. Que as luzes e bênçãos do alto estejam com todos nós hoje e sempre. Que assim seja. Então, espero que, ao ouvir todas essas informações, possamos tirar proveito de alguma coisa para refletir juntos e para de agora em diante repensar as nossas atitudes, os nossos pensamentos.